Muito bem. Pessoal, muito boa noite aí para vocês. A gente está aqui numa das últimas lives desse evento grande aí que nós fizemos, Encontro de Informação Profissional. Eu sempre gosto de falar para os alunos que a gente faz esse evento há 37 anos, né? Quase que ininterruptos, a gente só interrompeu no ano passado por conta da pandemia, e a gente resolveu retomar esse ano no formato online, mas foi, na minha opinião, um baita de um sucesso. Foram centenas de lives, aí se a gente contar com as lives das faculdades, né, Banha? E acho que, assim, o objetivo principal está sendo muito bem cumprido, que é orientar os alunos e falar um pouquinho mais para os alunos sobre essa imensidão de carreiras universitárias que existem, né? Então, a gente está aqui hoje, para quem não conhece, não sei se todos aqui são alunos, acredito que não, mas esse que está aqui é o professor Fernando Bagnaroli, professor de biologia, né, formado em biologia. Ele vai falar um pouquinho sobre isso também. E foi meu aluno, nossa senhora, olha só, foi meu aluno, é que eu comecei a dar aula muito jovem, por isso, entendeu? Melhor não falar, vai entregar a idade. Eu tinha uns 12 anos quando comecei a dar aula, então foi por isso. E eu fiquei incumbido aqui, então, de fazer esse bate-papo com o Bagnaroli. Eu sempre gosto de falar que o que nós temos aqui hoje é um bate-papo, não é uma palestra, né? O Bagnaroli não vai seguir um script que ele programou antes. A ideia é vocês, alunos, interagirem, né? Eu acho que, como eu falei agora há pouco, a finalidade desse evento é tirar dúvidas, né? Então, vocês podem perguntar o que vocês quiserem para o Bagnaroli, sobre a faculdade, sobre a profissão em si, mercado de trabalho, né? E é o tipo da live que, se a gente pudesse, conhecendo o Bagnaroli do jeito que eu conheço, a gente ficaria aqui até meia-noite, né? Mas a gente não pode, a gente tem um prazo aí, temos que terminar até as... Vou dar uma colher de chá, vai. Temos que acabar era para acabar até as 8h20, no máximo até 8h30, aí nós vamos encerrar. Então, nesse meio tempo, vocês podem perguntar. Mas eu vou me dar o luxo de fazer a primeira pergunta, que eu acho que é uma pergunta que a gente tem assim como curiosidade, não para o Bagnaroli em si, mas para todos os profissionais, né? O que te fez despertar para a biologia? Em primeiro lugar, claro, quero agradecer você por estar aqui com a gente, né? Não é porque você é professor nosso, que, né, você está aí, mas você está fazendo um baita de um trabalho aí de ajuda para essa moçada toda. Então, quero primeiro agradecer vocês e, em segundo lugar, perguntar, né? O que aconteceu? Quando é que o Bagnaroli despertou para esse fantástico mundo aí da biologia? Tem tempo para responder? Posso ficar até meia-noite respondendo? Não, você tem que parar até as 8h30. Tá bom. Gente, se vocês quiserem abrir a câmera, abrir o áudio para perguntar, fica à vontade, tá? Eu não me incomodo, não. Para quem é de fora, meu nome é Marcel, esqueci de falar, eu sou professor também, só que eu dou aula de matemática e sou coordenador do cursinho, tá bom? Mas fala lá, Banha, diga. Então, eu sou Fernando Bagnaroli e eu escolhi biologia, na verdade, eu sempre conto essa história para os alunos de primeiro ano, parece besteira, tá? Mas eu escolhi porque eu era apaixonado por uma menina que queria fazer biologia no primeiro ano do ensino médio. É verdade. Tá gravado, ó. Essa live está sendo gravada. Tá, e certo. Eu, no primeiro ano, falei, não, é isso que eu quero, é biologia, porque eu era apaixonado por ela e ela queria fazer biologia, ela já tinha uma experiência, já era veterana, né, de mais um ano de ensino médio. E aí ela falou, então, eu vou fazer biologia, e eu querendo também me aproximar, falei, vou fazer biologia. E aí eu fiquei com isso. Vou fazer biologia. Não deu certo, não vingou, passou, e eu fiquei ainda com aquela vozinha, vai fazer biologia. É óbvio que eu não escolhi minha carreira assim, mas foi a sementinha que precisava para começar a pensar. Eu já gostava de biologia, eu sempre gostei muito de biologia no ensino médio, no ginásio naquela época, né? Uhum. Os meus professores de biologia eu gostava muito, inclusive uma ainda continua, a loirinha, como é que ela chamava? Elaine, professora de ciência. Sim. Continua continua até hoje. Professora do Singular Júnior. Singular Júnior. Então eu gostava muito da parte de experiência, de ver a parte bem biológica, mas bem de laboratório. E aí eu comecei, no segundo ano, a ir atrás da carreira de biologia, né? Do curso de biologia, o que era.
Fui conversar com alguns profissionais, inclusive fazendo propaganda, mas é verdade, eu fui em todos os encontros profissionais, do segundo, do terceiro, dos 2 anos de cursinho. Em todos os encontros profissionais, eu conversei com vários professores de biologia. Você estudou no nosso colégio, certo? No Estudei. Colégio Singular. Estudei, então eu tinha esse contato bem próximo com alguns professores. Eu conversei com os professores do cursinho, como vocês estão fazendo hoje aqui comigo. Conversei com o Yuji, que foi um puta de um professor para me ajudar a seguir. Conversei com o Gerson. E conversei com outros profissionais. Porque, às vezes, você acha que ser professor não é o que você quer. Depois eu conto essa história também, do como é que eu fui para essa área de licenciatura. E conversei com uma pesquisadora que trabalhava com peixes. Ela me encantou. Nada a ver com o assunto, eu não gostava de peixes, não era um assunto que me... Mas o jeito que ela falou, a forma com que ela explicou o que era biologia, o que era o curso, me encantou. E aí, eu fiquei com isso. Então, fui olhando, fui atrás, fui pesquisando, e a biologia me parecia o caminho mais claro a seguir. No meio tempo, eu resolvi mudar, fazer enfermagem. Aí eu mudei de novo, fui para medicina, isso no meu primeiro ano de cursinho. Só que eu tenho um problema sério com corpo humano. Eu não consigo ver partes do corpo humano expostas, não consigo. E aí um médico que não consegue chegar lá e paciente com o braço aqui, me ajuda, doutor. Eu falo, não consigo ver. Não faria muito sentido, né? Então isso só confirmou o caso de ir para biologia mesmo. Era uma área que eu sempre me encantei e é uma área que encaixava nos meus moldes, nos meus modelos. Certo. Legal. Muito bacana. E vou fazer mais uma pergunta, daí eu já abro para o pessoal. Aí você fez o cursinho, decidiu, né? Depois dessa dúvida momentânea ainda entre algumas carreiras, você se decidiu pela biologia, e aí você estudou biologia aonde? Conta aí para os alunos. Então, eu fiz 2 anos de cursinho, porque eu precisava passar numa escola pública, era um sonho meu, era uma vontade minha. Foi amarelinho, foi assistente de classe? Fui amarelinho, fui assistente de classe, fui secretário do cursinho. Eu até tinha condição, por ser secretário do cursinho, de continuar trabalhando, e eu passei em 2 faculdades particulares, inclusive eu ia ter bolsa de 100% na Fundação ABC, que eu tinha passado em primeiro, e na São Camilo, que eu passei em primeiro também. Então eu tinha opções, mas eu falei, não, eu vou brigar pela pública. Então eu fiquei 2 anos no cursinho, e eu passei na Unifesp. Unifesp Campus Diadema, fui a primeira turma de biologia. Passei na Unesp, em Assis também, e foi uma dúvida muito grande se eu ia para a Unesp, que era longe pra caramba. Assis é lá no cantinho, lá na pontinha. Bem longe, bem longe. Bem longe, e eu fui para a Unifesp por vários motivos. Aí tem a ver com uma escolha que eu quero que vocês comecem a pensar também. As graduações, elas são diferentes em cada faculdade, não é porque você vai fazer biologia, que a biologia da USP é igual da Unicamp, que é igual da Unesp, que é igual da Unifesp. Então, cada biologia, cada curso tem um estilo diferente, tem uma pegada diferente. E a Unesp de Assis, ela era uma área muito de humanas. Então, mexia muito com antropologia, era uma biologia, mas era mais voltado para a área de humanas. E eu queria muito a área de laboratório. E a Unifesp, como tem o renome da Unifesp, né, todo mundo conhece a Paulista de Medicina pelas pesquisas, eu falei, não, eu acho que o caminho mais correto e mais certo para mim, que vai encaixar melhor com o meu perfil, é a Unifesp. E foi, eu não me arrependo, não. A Unesp de Assis cresceu bastante, principalmente na área de tecnologia, mas a Unifesp continuou e continua sendo uma das melhores faculdades para se pesquisar. Naquela época, a pesquisa no Brasil não era tão preocupante quanto está hoje, então se tinha um investimento, e essa foi a minha escolha da universidade. Mas sempre foi tendo em foco a uma faculdade particular, uma universidade pública. Certo. Não, legal. Vamos lá, vamos deixar o pessoal perguntar um pouquinho, né? Fiquem à vontade. Vamos lá, gente. Meus alunos participem. Vocês podem perguntar sem censura, tá? Sem censura. Desde que seja de biologia. Oi, Marília. Quanto tempo, né? Quer abrir o áudio para perguntar? Pode abrir, tá? É isso que eu ia falar, boa ideia. Não precisa necessariamente ser pelo chat, tá? Quiserem abrir o áudio, a câmera, fiquem à vontade aí.
Professor, tá me Oi. ouvindo? Melhor. Eu tenho muita dúvida ainda, assim, eu sei que eu amo biologia, sei que eu quero biologia desde o 6º ano. Eu nem tinha aula de biologia, mas já sabia o que eu queria. E só que quando eu era bem pequenininha, né, quando eu tinha, sei lá, uns 4 anos, eu falei, eu quero ser veterinária. E até hoje isso é um negócio que entra muito em conflito para mim. Eu não sei, eu não sei até hoje que área exata que eu quero seguir. Então, por exemplo, em vestibular, alguns eu vou aplicar para biologia e outros para veterinária, porque é um negócio que, nossa, me bagunça muito a cabeça ainda. E eu não sei, tipo, é porque a minha área mesmo, assim, é animal e planta. Dentro de biologia, dentro do que a gente estudou, assim, na escola, é mais animal e planta. Então, eu fico muito na dúvida. Você tem algum conselho em relação a isso? Tem. É assim, são áreas parecidas, mas não são muito diferentes. São parecidas porque as duas você vai estudar animal, mas o foco do estudo é diferente. Enquanto na veterinária você vai estudar para curar, para tratar, você tem que ter uma percepção da doença do animalzinho, você tem que ter uma noção da fisiologia do animal pensando na patologia. A biologia você vai conhecer o ser vivo, o animal. Sem pensar em doença, você vai conhecer o ser vivo. Isso é algo que teve muito biólogo no meu campus, na minha faculdade, na minha carreira, que ficou assim, puxa, veterinária ou biologia. Inclusive, eu tenho uma amiga muito próxima que ela gostava muito de primata. E ela foi aconselhada a fazer veterinária. E ela fez 1 ano. Ela falou, eu não gostei. Eu não vi nada de primata. O que eu queria era mexer com primata. O que eu queria era a parte de conservação. E na veterinária você não vê isso. O foco da veterinária é mais um foco na saúde, mais um foco no... Tem, claro, a área de animais silvestres, mas é muito mais um animal doméstico. Animal doméstico, talvez um animal pensando em grande porte, cavalo, gado, numa área assim voltada para a agricultura, para a pecuária. Então, ela falou que ela sentiu muita falta desses animais mais silvestres. Não quer dizer que a faculdade que você for não vai ter, mas na biologia o enfoque é diferente. Você vai ter, com certeza, esses animais, e quando você pensa em animal, veja se você consegue me responder. O que você queria? Você queria tratar um animal de uma doença? Você pensa em cuidar do animal nesse sentido? Ou você gostaria de trabalhar com conservação, com algo mais voltado vamos conservar, vamos pensar onde ele está, onde ele vive, a parte ecológica? O que você imagina? Então, na real, eu gosto muito das duas áreas, mas é uma complicação, né? Por isso que eu penso em fazer primeiro um curso, e assim que eu acabar esse primeiro curso, eu vou para o outro, seja medicina veterinária ou biologia. Mas eu gosto muito dessa parte de conservação, essa área da biologia relacionada a animal me prende muito, eu acho maravilhosa essa área. Bom, todas, né? Mas, enfim. Não puxando sardinha para biologia. Eu vou puxar, é uma palestra de biologia. Mas se o seu foco é de conservação, se você gosta muito dessa área de vamos cuidar, é mais a área de biologia mesmo. Até porque você vai ter uma noção de ecologia que é fundamental, como a gente está vendo na aula, né, para você entender o animal. Não adianta você estudar o ser vivo olhando a fisiologia, o comportamento dele. Se você quer conservação, você tem que pensar no que ele come, quando que ele come, todo o nicho ecológico desse animal, onde ele vive, quem é o seu consumidor primário, secundário, se ele tem um predador, e isso a veterinária não vai ver. Então essa parte bem da ecologia do bicho, bem da ecologia do animal, é da biologia, não tem jeito. Então se você gosta dessa área, eu sugiro ir para a biologia. Só toma cuidado com o seguinte, Marília, e é algo que eu senti. Eu sempre quis fazer biologia, mas eu tinha um pezinho na nutrição, até hoje eu tenho. Eu tinha um pezinho no fisiologia do esporte, até hoje eu tenho, tanto é que eu fiz uma pós nesse assunto. Eu sempre tive um pezinho na neuro, até por isso que eu estou fazendo a pós. Mas a gente não consegue, com muita frequência, fazer 2 faculdades. Você pode, ninguém te impede. Mas você vai sentir que quando você sai da carreira, quando você termina a graduação, a realidade bate. E a realidade a realidade financeira. Então, você vai ter que fazer escolhas. Vai ter momentos que vai falar assim, puxa, ou eu faço outra graduação,
ou eu trabalho para conseguir ter minha vidinha, para conseguir ter minhas coisas. Se você não tiver esse apego material a um salário, algo que que te coloca um pezinho no chão, As ok. prioridades mudam, né, Banha? Depois de muito tempo, a gente tem aquela coisa que é até meio poética, né? De, não, vou fazer 2 faculdades e tal, mas aí na hora do vamos ver, né? A vida Não dá. mostra que não dá, né? Muitas vezes. Até hoje eu quero fazer nutrição, outra graduação, mas não dá. Não tem como. Quantas vezes eu já não pensei, eu trabalho com vestibular, quantas vezes eu não pensei, puxa, será que eu consigo prestar um vestibular, fazer um Enem? O Cleiton fez isso, né? Várias vezes, um professor nosso. O Cleiton prestava Enem vários anos. Ó, Marília, já que você gosta de veterinária, tem uma amiga aqui, ó. Que fofinha. Ela ficou me pedindo colo, já estava me machucando aí, que ela fica raspando, daí eu falei, tá Tudo bom, bem, é de só. biologia, pode. Pode, né? Desculpa, então, fala. Assim, talvez, pensando lá na frente, uma pós, uma especialização, mas isso, um passo de cada vez. O primeiro passo é você tentar definir realmente qual que é o seu caminho. A biologia, de novo, puxando sardinha para o meu lado, ela é muito mais ampla. Então, talvez se você fizer uma biologia, ter uma noção geral das coisas, definir o seu caminho, aí fazer, se for o caso, se você realmente quiser, aí fazer uma veterinária, talvez seja mais fácil. Porque é muito mais fácil você começar do amplo e fazer dar uma restringida, do que começar ao contrário. Começar da veterinária, que é super específico para o animal, e depois fazer biologia para tentar ver o amplo, a ecologia. Então, se for o caso, de você realmente escolher fazer pensando em 2 carreiras, né, acho que a biologia vai te dar uma noção mais rápida daquilo que você quer, e aí, se for o caso, se tiver necessidade, você faz uma graduação, uma especialização, uma pós em veterinária. Nossa, senhor, obrigada. Eu acho que eu estava precisando disso. Que bom. Eu acho biologia maravilhoso, então pode puxar a sardinha assim. E eu acho que é uma área muito ampla, e é isso que eu gosto dentro da biologia, porque eu acho que tem muita pouca coisa que a gente vê na escola. Então, eu acho que tem muita área, muita coisa que eu ainda acho que eu vou acabar, né, na faculdade, talvez, de biologia, que eu chegue lá e falo, nossa, que interessante isso, por que eu não tinha visto isso antes? É isso mesmo. Enfim, bom, biologia eu tenho certeza, é um negócio que eu amo, e eu tenho certeza que, tipo, se eu chegar, eu vou acabar achando uma área dentro da biologia que eu vou gostar mais ainda. Mas, obrigada, senhor. Imagina. Vai legal, escutando Marília, a conversa de hoje para pescar mais informações. Obrigado, Marília. Agora o Gabriel, olha lá. Quais profissões dá para exercer depois da faculdade, em questão de especialização? Manda bala. De novo, a biologia, assim como a matemática, assim como a física, assim como a química, assim como a história, elas são cursos básicos. Então, o seu mercado de trabalho é muito amplo. A biologia um pouco mais, porque a gente está próximo da química, a gente está próximo da farmácia, a gente está próximo de uma área de saúde. Então, a biologia, ela te traz muitas opções quando termina a graduação. Muitas. São infinitas. Você fica até perdido. É o que a Marília falou. É tanta coisa que você vai ver, você vai falar, nossa, para onde eu vou? E quem vai te determinar o caminho que você vai seguir é muito a graduação. Não tem jeito. Então, não adianta você entrar com uma cabeça também, eu vou ir para a área de botânica. E aí, na faculdade, você se apaixona pela área de neuro. Acontece? Ou se acontece? Eu vou contar uma história. Eu nunca quis ser professor. Eu entrei na faculdade falando, eu não vou ser professor. Minha mãe é. E eu entrei assim, eu não vou seguir a carreira acadêmica, a carreira de licenciatura. Eu posso ser pesquisador, mas professor, não. Mas como é que você está aí? Eu estou aqui porque no primeiro ano de faculdade eu peguei monitoria para conseguir um dinheirinho, porque universitário é tudo pobre, não tem dinheiro para nada, e aí eu queria participar das festas, comecei a namorar, então eu precisava ter a minha renda. Aí eu peguei licenciatura, aí eu peguei monitoria de ecologia, peguei monitoria de anatomia, de fisiologia humana, de geologia, e aí eu fui pegando gosto. Foi um negócio assim, que eu fui picado pelo bichinho da licenciatura. E não teve jeito. Foi um negócio...
Então, eu aprendi a gostar, eu aprendi a seguir a área dentro da carreira de graduação, dentro da graduação. E o que é certo é, você terminando a graduação, como a carreira de biologia é muito ampla, você vai ter que se especializar. E aí a sua especialização vai ser voltada para o seu mercado de trabalho, para aquilo que você tem interesse. Eu fiz uma especialização em ecologia e evolução, trabalhava com cascavel, porque o meu intuito era seguir a área acadêmica. Então, não tinha uma necessidade de fazer algo muito técnico, porque eu queria mexer com a área acadêmica, eu queria licenciatura. Agora, você está na graduação, você está vendo que você gosta da área de indústria. Então, talvez a especialização que você vai fazer, o seu mestrado, a sua especialização, seja numa área próxima à indústria. E a biologia te dá essa possibilidade. Eu tive aulas com o pessoal da farmácia, então eu tinha uma noção de química orgânica, tinha uma noção de química das transformações, tudo que um químico, um farmacêutico teria de base, eu tinha. Então era um caminho mais curto para pegar, se fosse o caso, pegar uma especialização nessa área. Então a biologia, ela tem essa vantagem. Ela é muito ampla. E lá na graduação você vai começar a se conhecer um pouquinho do qual que é o seu caminho. Ai, não deu tempo de ver a pergunta aqui no chat. Entendeu, Pedro? Não foi o Pedro, peraí. Foi o Gabriel. Já respondo o restante. Então, assim, a graduação que vai te definir qual a especialização que você vai e para que área você vai seguir depois. E aí, no meio do caminho, vai que você muda. Eu me perdi aqui também, na hora que você estava falando. Você respondeu para o Gabriel, né? E você falou que tinha uma coisa no chat que não deu tempo de ler. O que que era? Não entendi. Não sei. Eu perdi. Então, Gabriel, o chat correu muito rápido para baixo aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos na ordem, então. O Pedro fala de morar fora do país. É uma boa profissão em termos de empregabilidade. O que tu achas? Eu confesso que eu procurei. Eu terminei a graduação, eu procurei. Eu já estava trabalhando, já estava no ângulo, inclusive era plantonista. Eu terminei a graduação no ano que eu comecei a dar aula, à noite, na turma da noite. Então, eu já tinha um pezinho no meu mercado de trabalho, no que eu queria. Então, essa decisão foi mais certeira, porque assim, eu não ia largar tudo que eu tinha, estava começando uma vida com a minha atual noiva. Eu falei, não vou largar tudo assim, né? Não vou. Então, mas eu sempre fiquei com aquela exterior. Para o biólogo, o grande lance de ir para o exterior é ficar associado a uma graduação, a uma pós-graduação, a um mestrado, a um doutorado. É o seu caminho de entrada. Não quer dizer que você não vá voltar depois fazendo outra coisa, mas o seu caminho de entrada para uma faculdade em Portugal, Canadá aceita muito biólogo, uma área muito ampla na biologia. Itália, nossa, o mercado da Itália, as graduações na Itália de biologia são excelentes. Eu fui em 3 ou 4 congressos na época de graduação, em que a Itália, os italianos eram assim, para biologia, mexendo com neuro, mexendo com sono, com psicobiologia, eram top. Olha só, não sabia disso. Então, tem algumas áreas, tem alguns países que o trânsito, né, esse trajeto acadêmico é muito comum. Para você sair daqui e ir lá, assim, sem nada, sem estar associado a uma graduação, a um mestrado, a um doutorado, é um pouco mais difícil. E isso vale para qualquer carreira. Tem carreiras que são mais fáceis. Engenharia, TI, é um pouco mais fácil nesse sentido, né? Você não tem tanta especificidade. Quando você vai para a biologia, às vezes o ensino da biologia é um pouquinho diferente, ele não é tão especialista, é mais generalista, ou é mais generalista, ou mais especialista, não tanto generalista. Então, assim, é uma carreira que te limita um pouco quando você sai do nosso foco Brasil. Isso não quer dizer que não há possibilidade, sempre há. O Marcel vai lembrar do Marcos Fujimoto. Sim. O Fuji era um plantonista nosso, fez biologia na USP. Estudou na mesma época que você, né? Fez biologia na USP na noite. Na mesma época. Já estava se tornando especialista em biologia marinha, uma área super legal, e falou assim, eu não vou fazer mestrado, eu não consigo mestrado fora, eu vou para a Austrália. E foi. O que ele faz lá? Ele virou gerente de uma área de limpeza de uma empresa de um prédio de advocacia. Nada a ver com biologia.
para se manter, fez uma faculdade de economia, tem um diploma, pode ficar por lá. Então, assim, é muito difícil chegar num país sem um vínculo, pensando em biologia, sem um vínculo associado a uma graduação, a uma pós-graduação. Não é impossível. Na área de pesquisa acho que é mais fácil, né, Bueno? Pelo menos para começar. Eu tenho um conhecido, ele se formou com a Cecília, com a minha esposa, né? O pessoal que acho que não sabe aqui, a minha esposa, a primeira graduação dela foi biologia. E ele estudou com ela. E foi no meio da pandemia, tem uns 8 meses, talvez, ele foi trabalhar com pesquisa na Bélgica. Ele foi chamado, eu não lembro exatamente o contexto, né? Como é que foi, mas eu sei que ele foi com a esposa para a Bélgica e ele está lá trabalhando na área de biologia, né? Na sub-área lá da especialização dele, eu não sei exatamente qual que é. Mas, ou seja, né, existem, né, essas possibilidades sempre. Existe. Algumas áreas te chamam mais. Biotecnologia é uma área que, putz, não tem como. E aí você vai para a Inglaterra, vai trabalhar com biotecnologia, é uma área que expande muito o seu leque de países para conseguir se instalar. Áreas que envolvem a parte de molecular, genética, uma parte bem biomolecular mesmo, análises clínicas, isso você consegue, é uma área um pouquinho mais próxima. Aí quando você pensa em áreas mais, pensando em ecologia, uma área mais ampla, é um pouquinho mais complicado de conseguir. Isso. Tá bom, Pedro? Indo do exterior para o interior, a Maria Clara faz mais ou menos a mesma pergunta, só que aqui, acho que, né, dentro do mercado brasileiro mesmo, né? Como é que está a empregabilidade, oportunidade de emprego, remuneração? Aí ela coloca ali, tudo que eu ouço anda me deixando meio preocupada. E aí, o que você acha? Eu acho que qualquer carreira tem que ficar preocupada hoje. Não querendo me desmotivar, mas qualquer carreira existe a preocupação do mercado de trabalho. A gente, no momento atual, está tudo muito difícil, né? E não é por conta da pandemia, não foi por conta de tal ou esse ou aquele governo, é uma situação muito difícil. E a tendência é a gente se tornar cada vez mais especialistas, nosso mercado de trabalho ficar cada vez mais restrito. E isso, a biologia, é uma preocupação. Porque quando você sai da graduação, você tem tanta opção para seguir, que você começa a especializar. E aí você chega num limbo, porque você especializa, e ali você só fica especializado para aquela situação. Então, isso é um problema. O mercado de trabalho para a biologia, ele é amplo. Então, de novo, define o caminho, tudo depende do caminho que você vai seguir durante a graduação. Você pode ir para a área de indústria? Pode. Trabalhar com cosmeto? Pode. Trabalhar com indústria farmacêutica? Pode. A indústria alimentar contrata muito, Nestlé contrata muito biólogo? Pode para essa área. Então, uma área bem de business, né? Então, é um mercado amplo. Você pode ficar na área de pesquisa e ser contratado por uma empresa de pesquisa? Sim. Quando a gente pensa em pesquisa, não é só na graduação. Você tem muitas empresas de biotecnologia, no Brasil tem uma que contrata bastante biólogo, que é a Oxitec, no Rio de Janeiro, que mexe com transgênico, biotecnologia. Então, assim, você tem muita opção nessa área de novo, biotecnologia, biomolecular, essa área bem da genética. O mercado de trabalho para licenciatura sempre tem possibilidades, sempre é uma área muito disponível. Houve não sei se a palavra é encantamento, mas houve um aumento muito grande de professores de biologia, e eu acho que é por conta da internet, essas videoaulas, né, essas aulas no YouTube, algumas pessoas bem famosas, que fazem sucesso na área de biologia. Então, você tem o Átila, o biólogo, o Jubilu, o Pirula, você tem um monte de biólogo em destaque, assim. Então, tem muita gente que pega apreço por essa área e tem seguido essa área de licenciatura por conta desses profissionais. Então, é um mercado que não está saturado, é um mercado que tem disponibilidade, só que é um mercado que não é todo mundo que fica. Então, você começa, e a carreira de licenciatura, ela é, assim, fantástica, mas ela tem os seus perrengues, como qualquer carreira. Não adianta a gente romantizar o professor da aula, porque tudo é muito complicado. Né? Então, é uma área muito ampla, uma área que tem muita opção, mas tem os seus probleminhas, tem as suas dificuldades. Mas, de novo, a carreira de biologia, ela te dá uma amplitude muito grande.
Isso sem contar na parte que a Marília perguntou de sustentabilidade, de ecologia. Tem algumas carreiras em alta hoje, por exemplo, gerenciador de lixo, era um termo, gerenciador de... É uma área pública que você vai gerenciar resíduos. Então, assim, a biologia, a parte de ecologia, ela é uma parte que te expande muitas opções também. Então, é uma área muito interessante. Então, o mercado de trabalho, ele tem a sua dificuldade, mas eu acho que é um mercado que, para biólogo, não está tão ruim, não. De novo falando da minha esposa, né, Banha, da Cecília, quando ela trabalhou na área, ela trabalhou na indústria farmacêutica, né, em 2 grandes empresas farmacêuticas, inclusive. Né? Também é uma carreira correlacionada aí, que emprega biólogos, né, vamos dizer assim. Sim, indústria farmacêutica é uma área bem interessante para seguir. Deixa eu só... quem é que perguntou? Maria Clara, se você tiver ainda, tem uma coisa que eu sempre falo para os alunos quando eu falo de carreira. Você tem que definir o que você quer. Qual que é o seu ponto final? Você quer ter muito dinheiro e trabalhar pouco? É isso que eu quero. Então, dificilmente a biologia vai te dar essa opção. Você vai trabalhar muito. Maria Isso Clara, ele fala isso, mas ele mora no Morumbi, viu? O cara, né, já enriqueceu rapidamente. Mas eu trabalho muito. Tô brincando. Não podia perder a piada. É esse ponto que eu ia chegar. Eu me considero uma pessoa bem-sucedida? Sim. Eu ganho os meus milhões? Sim. Tenho uma Ferrari, tenho um helicóptero? Sim. Não, tô brincando, não tem nada disso, tá? Eu tenho meu carrinho, tenho minha Celtinha, que dá para eu ir trabalhar, que faz o suficiente para eu chegar eu moro em São Paulo, é o suficiente para eu chegar no ABC. Eu sou uma pessoa bem-sucedida? Eu acho que sim. Eu tenho um tesão enorme de dar aula. Eu gosto do que eu faço. Você faz eu o que ganho você fazer. gosta, né? Acho que isso é muito importante. E eu ganho dinheiro fazendo o que eu gosto. Exatamente. Tenho seus perrengues, mas eu ganho dinheiro fazendo o que eu gosto. Então, eu sou uma pessoa bem-sucedida? Sim. A realização medida de sucesso a realização pessoal, né, é uma coisa muito importante. Não adianta nada você estar numa carreira também que você até seja bem remunerado, mas que você chora todo dia. Prazer, você sai da né? cama, né? Você fala, nossa, eu tô indo para forca, né? Hoje, terça-feira na pós, eu estou fazendo pós em neuro. E a aula foi de carreira, a nossa carreira. Aí a primeira pergunta que o professor fez foi, por quê? O que te fez, por que você levantou da cama hoje? E aí na hora eu pensei, porque eu tenho tesão em dar aula. Eu gosto do que eu faço. Isso é importantíssimo. É um negócio que me motiva. Então é assim, independente da área que você for, seja veterinária, seja área de ecologia, seja área biomolecular, você tem que gostar do que você faz. É óbvio que o valor financeiro pesa? Claro que sim. Se eu tivesse numa área que eu gostasse e não conseguisse manter aqui, infelizmente eu não ia poder. Mas juntou o útil ao agradável. Então é isso. Tem muitas áreas, você vai àquela que se te motiva mais e que te dá algum recurso financeiro, algum retorno financeiro. A Pietra pergunta em relação a trabalhar com pessoas dentro da biologia, Banharoli. O que você pode falar sobre isso? O que seria trabalhar com pessoas, Pietra? Abre o áudio, Pietra, não seja tímida. Faz a pergunta. Conversa comigo. Faltou a do... desculpa. Imagina. Não deixa esquecer da pesquisa do Gabriel, que ele perguntou. Gabriel, tem razão. Eu que sou moderador, eu que tinha que ter ficado atento. Depois a gente volta, mas pode falar, Pietra. Diga, Pietra. Seria na parte tipo enfermagem, sabe? Que trabalha muito ligado a pessoas doentes e algo do tipo. Tá. Isso é um problema que eu sinto assim. A biologia, ela te abre muitas opções, né? Então, como eu disse, um leque enorme de opções. Só que a gente não é médico. A gente não é farmacêutico. A gente tem noção do ser humano? Tem noção. Eu, por exemplo, dando aula, eu tenho que ter noção de um remédio, tenho que ter noção de um processo médico que acontece, eu tenho que ter uma noção. Mas eu não sou médico, eu não sou enfermeiro. Então, quando você quer uma área, assim, bem humana, a biologia não é o caminho. Trabalhar com pessoas, você tem que ir para uma área que seja humanizada.
como a enfermagem, como a medicina, como a Nutri, por exemplo, como a fisioterapia. A biologia, ela não vai te dar essa opção. A biologia é muito mais voltada. Aliás, você vê muito pouco o ser humano. Tanto é que a fisiologia que você vai ver na faculdade é uma fisiologia comparada. Ele vai comparar o ser humano com outros animais. Então, até a farmácia é um pouco mais humana, pensando, né, nessa parte de remédios, do que a biologia. Tem graduações que são um pouco mais voltadas para o ser humano? Sim, tem graduações que não são, que são bem voltadas para o animal. Agora, se o seu intuito é trabalhar com pessoas, biologia talvez não seja o caminho. Talvez seja enfermagem. Talvez seja uma coisa mais específica, que te dê esse retorno que você espera. É igual a Marília. Mesma história da veterinária. Ali ela vai ser muito específica para trabalhar com animalzinho. Se ela quer uma coisa mais ecológica, tem que ir para biologia. Como você quer mais ser humano, tem que ir para uma área mais humanitária, tem uma área mais específica. Eu respondi, Pietra? Era isso, Pietra. Sim, Você pensa em fazer enfermagem? É uma área legal, é uma área que, como eu falei, eu pensei uma época em fazer enfermagem. Só não fui porque fui convencido pelo meu tio, que é médico, falou, não, vai para medicina, enfermeiro é um médico frustrado. Eu acreditei nessa história, assim, e não é verdade. E não é verdade. Eu não tinha maturidade para entender isso. Não é isso. O enfermeiro não é um médico frustrado. O enfermeiro é outra coisa, é outra profissão. O enfermeiro é uma pessoa que tem uma noção de humanidade até mais próximo do paciente do que o próprio médico. É aquele que vai acompanhar o dia a dia. É aquele que vai saber o caso exato do paciente. Então, não caia nesse papo, vai para a medicina porque é enfermeiro. Não. Então, por isso que eu estou te falando de verdade. Se você gosta dessa parte de humana, não vá para a biologia. Vá para uma área mais específica. Enfermagem é um caminho bem legal. Vamos voltar no Gabriel, que já o tempo, olha como passa rápido, já são 8h10. O Gabriel fala da pesquisa no Brasil, Banha. O que você acha? Gabriel, isso é um problema crônico. Problema crônico no Brasil. Talvez agora, com essa pandemia, talvez a preocupação com a ciência, com a pesquisa, seja um pouco mais, mas isso é um problema nosso também. A ciência no Brasil é uma ciência muito dentro de uma bolha. Isso é uma preocupação muito grande que eu sempre tive na graduação. O meu professor, do meu mestrado, meu orientador, ele falava, você não faz pesquisa para a graduação, você faz pesquisa para os outros. Você faz pesquisa para a população entender o que você faz. Você tem que saber explicar o que você faz para os seus pais, que são pessoas leigas. Se você não consegue ultrapassar essa barreira da graduação, da faculdade, o muro da universidade, você não é um bom pesquisador. E isso o Brasil ainda está longe, porque a gente ainda faz uma pesquisa muito voltada para a pesquisa, para a universidade, para conseguir renome. Porque, infelizmente, você vai ver isso. O que dá nome para a faculdade, para a universidade, o que traz investimento público e privado, são as pesquisas. Então, é um motor que se autossustenta. Você pesquisa para a universidade, isso te faz ganhar dinheiro para você pesquisar para a universidade, você fica nesse rolo sem fim. E aí, o muro da universidade fica cada vez mais distante da população que precisa conhecer o que é ciência. O dia que a gente conseguir dar esse passinho, que a universidade abrir portas e a pesquisa sair de lá de dentro e ela voltar para o público, como esta pandemia já tem mostrado um pouquinho, você vê no Twitter quanta gente que eram cientistas, pesquisadores, e que tem transformado a situação para explicar coisas novas. Isso é só um modelo, tá? Então, você está vendo que essa mudança, tudo isso que a pandemia trouxe, ela conseguiu trazer essa mudança importante da percepção do quanto que a pesquisa é importante, o quanto a gente conseguir expressar essa pesquisa para o público é importante. E aí a gente espera que o poder público tenha a possibilidade de perceber isso também. Não sei se nesse governo, não sei se no próximo, mas falta ainda investimento para pesquisa no Brasil nesse sentido, de você sair um pouquinho dos muros da universidade, incentivar essa pesquisa que chega no público, que chega na população, que você entenda, né?
E isso vem desde o governo Dilma, passou pelo governo Temer, agora no governo Bolsonaro. O incentivo à pesquisa tem caído cada vez mais. E não só pesquisa. Já foi melhor, né, Banha? A educação. Nunca foi o ideal, né? Mas pelo menos já tinha sido um pouco melhor, né? Agora a situação é bem crítica, né, eu diria. Vamos esperar que vocês, daqui 5, 6 anos, quando forem se formar, peguem uma a situação seja um pouquinho. Já, né? E eu acho que vai ser. A realidade, esperamos, tem que mudar um pouquinho. Tem como fugir desses moldes? O Gabriel pergunta. Tem universidades que já têm essa opção. Aliás, é uma coisa legal que vocês devem escolher, ficar de olho. A extensão da graduação que você vai fazer. Porque toda graduação tem 3 pilares: pesquisa, ensino e extensão. Pesquisa é o que mantém, né, o rolo compressor do dinheiro entrando, saindo, você tendo essa movimentação, para abrindo o curso de pós, para ter essa renome. O ensino, que é a graduação, que é a base, e a extensão, que é o papel que eu acho assim: se você entrar numa universidade, você tem que ter algo na assim, claro, você só está lá porque as pessoas estão pagando o seu ensino. Você não paga, mas todo mundo paga. Porque esse dinheiro vem do nosso bolso. Então, você que passou numa graduação pública, você tem por obrigação de retornar isso para a sociedade de alguma forma. E a extensão é o caminho. Então, as graduações que têm uma extensão muito forte, que tem essa parte bem de abrir as portas da universidade para a população, ela é uma universidade interessante. Ela tem um olhar diferente sobre a pesquisa. A pesquisa não é feita só para pesquisar, é uma pesquisa que você tenha, talvez, esse interesse de atrair a população, de tentar expandir esses horizontes. Então, assim, olhem bem a graduação que você vai escolher. E pensa também, vai atrás dos modelos que eles têm para ensino. Acho que é muito interessante. Isso em qualquer site da graduação você consegue achar, da faculdade que você vai prestar. Isso é uma forma de você sair dessa bolha. Como é que é a carreira de divulgador científico na bio? O Gabriel Lúcio pergunta. Boa pergunta. É uma área muito interessante, é uma área que tem crescido bastante. Até por conta de todas as possibilidades que nós temos de como divulgar a ciência no Brasil hoje, né? Você não ficou mais restrito a um ou outro, você tem várias opções. Antigamente era blog, eu tinha um blog de ciência. E era um negócio tão chato, assim, de você ter que baixar, pegar o arquivo. Você, do jeito que você é velho, você devia ter um Orkut, não tinha? Eu tinha Orkut na época do cursinho. O cursinho tinha Orkut. Entrei na faculdade com Orkut. Nossa. E não tinha isso. O Facebook não era isso. O Facebook, Orkut era para você encontrar pessoas. Não tinha essa divulgação científica. Então, hoje, as opções são tão grandes, né? Você tem tanta opção para fazer uma divulgação científica, uma divulgação bem feita, e que é muito necessário. Para a gente não ficar escutando essas coisas de esse médico tem um canal do YouTube que fala isso, que não pode tomar vacina, que a vacina causa isso, causa aquilo. Isso não é divulgação científica. Isso é um trabalho anti-ciência. Anti-ciência, isso que eu ia falar. Então, quando você tem essa possibilidade de expandir várias áreas para várias formas de conseguir divulgar a ciência no Brasil, isso torna interessante. E essas grandes mídias têm percebido isso. Olha a plataforma Educa do YouTube. Olha quanto divulgador científico nós temos lá. Então, é uma pessoa que começou divulgando ciência, no seu jeito meio, né, do comecinho assim, e que hoje o YouTube paga para ele conseguir fazer o que ele gosta. As plataformas de podcast, você tem centenas de plataformas de podcast em que é divulgador científico, né? E aí você tem o incentivo financeiro do próprio Spotify, você tem o incentivo financeiro da ajuda. Então, assim, hoje o que não falta são formas de divulgar a ciência no Brasil. Mas eu acho que o YouTube é uma das principais, né, Banha? O YouTube acho que ajudou bastante nesse sentido, né? Tirando essas coisas fake que você comentou agora há pouco, né? Exemplificando o médico que fala que a vacina não é boa, esses absurdos, né? Mas quando você pega aí, até muita pessoal jovem, né, no YouTube, com uma linguagem jovem, que atrai bastante o público, né? Sim. Eu me lembro da minha filha
a mais nova, quando ela era um pouco mais nova, ela assistia bastante conteúdo que era feito por divulgador científico no YouTube. Assim, você via que era coisa bem feita, né, com base teórica fundada, né, não era achismo. Sim, né? sim, não era achismo. Era muito bacana isso. Eu acho que o YouTube, nesse aspecto, colaborou bastante. E a tendência é expandir. Olha o que aconteceu com o Felipe Castanhari, que era um divulgador científico. Ele tem um canal, tem uma série no Netflix. E assim, uma série científica, que usa as palavras bem, né, um vocabulário bem próximo da população, bem próximo de quem está chegando, quem está assistindo, mas que faz ciência. Então, assim, isso é muito interessante. E as opções são muitas. Então, divulgar ciência hoje é um incentivo que tem que ser feito. Ciência boa tem que ser divulgada, para a gente sair justamente dessa bolha que nós vivemos na universidade. Vamos lá, estamos chegando no final. Pergunta boa. Muito boa, gostei. Parabéns, Gabriel. Era para estar acabando agora, mas eu já tinha prometido no começo que eu ia dar uma colher de chá. Então, senhoras e senhores, vamos fazendo as últimas perguntas aí para o professor Bagnaroli. Quem mais? Eu vou deixar aí meu contato, pode procurar. O pessoal que é meu aluno sabe, vocês podem conversar comigo sempre, tá? Mas quem não for meu aluno, não tiver um contato tão próximo, pode procurar no YouTube também, mas pode procurar no Insta, no Facebook, no Twitter, mandar pergunta que eu tento responder, tá? Não tenho... Final de semestre, assim, é meio complicado para passar nessas coisas, mas pode mandar. Vou deixar meu e-mail também. Isso, tá aí no chat. E, assim, às vezes você tem dúvida da universidade, da Unifesp, como é que você tem dúvida de lá dentro o que acontece. Então tem muita coisa ainda que a gente pode conversar, que se tiverem dúvida eu estou disposto a responder. Quem mais? Puxa, isso é importante. O Gabriel falou uma coisa importante. A gente vê muito caso aí de alunos que a primeira opção é a medicina, mas acabam indo para outras áreas dentro da saúde, né, dentro das carreiras de saúde, biológicas, de uma maneira geral, digamos assim, por conta de, às vezes, não passar ou ter medo de não passar na própria medicina. Eu acho que isso que o Gabriel colocou é uma realidade de muitos alunos, né? Com certeza. Gabriel, a sua primeira opção é a medicina? E aí você está pensando em biologia como segunda opção? Ou a sua primeira opção é a biologia mesmo? Abre o áudio aí, Gabriel, mais fácil. Se quiser. Se quiser, claro, né? Ninguém aqui é obrigado a fazer nada. Se quiser escrever, pode escrever. Ah, tá sem o mic. Tudo bem. É média a primeira opção? Então vá para a medicina. Pezinho na biologia, você sempre vai ter, mas eu tenho muitos amigos na biologia que fizeram isso. Foram para a biologia e abandonaram no meio ou terminaram frustrados. E teve até um exemplo nosso, um plantonista nosso, o Galo. Você lembra do Galo? O Luiz, né? Nossa, não é isso? sumiu o nome. Eu lembro do Galo, lembro. O Galo foi ele foi meu bicho na faculdade. Ele era um ano depois de mim. Ele entrou em biologia. A gente seguiu a mesma área do mestrado. Então ele entrou um ano depois de mim no mestrado. Ele era meu colega de mestrado. Ele terminou o mestrado um ano depois de mim. Ele começou a dar aula, assim como eu, no ângulo. E o Galo um dia falou assim: não quero isso. Eu quero medicina, eu sempre quis, eu me enganei. E isso com 30 e poucos anos. A Cecília, que o Marcel comentou agora, não sei se era uma vontade de medicina, mas ela fez biologia, fez mestrado, fez doutorado, chegou a fazer doutorado, né? Ela fez doutorado. Em bioquímica, trabalhava com... Ela não fez mestrado, ela foi direto para o doutorado em bioquímica. Metabolismo energético, assim... O caso dela é um pouco diferente, viu, Banha? Ela, quando prestou a biologia, quando saiu do colégio, ela não tinha ainda a medicina como um sonho, né? Ela despertou para isso depois. Eu acho que o caso dela é um pouco diferente. Essa situação que o Gabriel ilustra, que você falou que era do Galo,
É uma situação, acho que daquela coisa do aluno que quer mesmo a medicina, mas fica com uma carta na manga, né? Tipo, se não der certo a medicina, eu puxo a carta. Você tem chance de gostar de biologia, porque eu falo é uma carreira apaixonante. Tem como você não gostar da graduação. Mas a chance de você sair frustrado ou abandonar no meio é grande. Gabriel, o negócio é esse. A gente sabe que a medicina, para quem quer medicina, né? Dói um pouco, vamos dizer assim, né? Porque às vezes vão 2, 3, 4 anos de cursinho, né? Vai para medicina. E... Ele falou que planta ferra com ele. Você não gosta daquelas coisas lá de xilema, floema, vai para medicina. Negócios? Deus me livre. Você não vai gostar de biologia. Então, mas só completando, né? Às vezes a gente pensa, né? Porra, né? 3, 4 anos, às vezes, tentando para entrar em medicina, é sacrificante, é cansativo, a gente sabe disso, né? Mas se o sonho é esse, tem que correr atrás, né? Não tem jeito. Né? Vamos lá, gente, instantes finais. Quem mais? Não? Oi, Marília. Quer abrir o mic? É mais fácil se eu abrir o microfone. Sor, quando você sentiu que você queria ser professor mesmo, porque minha família é complicado, porque eu acho que meu pai queria ser professor, ele já foi professor, hoje ele é advogado, mas tinha uma época que ele era professor e advogado, e minha mãe ela fez assistência social, e depois ela quis ser professora, então, enfim, ela é professora até hoje. Minha irmã fez publicidade e propaganda, só que ela virou professora de inglês. E eu tenho medo de ir para biologia com foco em bacharelado e sair com licenciatura. Sair pensando em licenciatura. Então, eu não sei. Eu tenho medo mesmo. Medo? Não é para ter medo. Não é medo, pode mas vir. Não sei. Vem que a sei. água tá quentinha, pode mergulhar. O Enzo já me convidou já para dar aula futuramente no singular. É assim, ó. Eu falei brincando, mas é verdade. Eu entrei falando, eu não vou ser professor. Eu sabia que eu não ia ser professor quando entrei na graduação. Eu falei, não tenho paciência. Mentira, porque eu sempre, como amarelinho, tirei muita dúvida, porque eu ficava lá estudando, o pessoal, às vezes em quando, os amigos iam lá tirar dúvida ao invés do plantão. Então, a vida inteira eu ajudei nessa área. Mas eu falei, eu não quero ser professor, eu não quero seguir... Minha mãe sofre muito, é professora de estado. Eu falei, eu não quero seguir essa área. E aí comecei na faculdade a reconhecer... A tua mãe é matemática, né? Fez matemática. Minha avó foi professora, minha avó já faleceu, a outra já faleceu, era professora para cegos. Meu pai fez algo associado à natureza, naquela época era ciências naturais. Começou a dar aula, abandonou, foi para outra área. Meu tio é professor, então assim, a gente vem de meu irmão acabou sendo professor também, a gente vem de uma carreira de professores. Vários professores Banharoli, então. Vários Banharoles. E eu falei, eu não vou ser professor, não é o que eu quero. Aí eu comecei a pegar monitoria, aí comecei a pegar plantão, em 2009 eu comecei com um plantão no ângulo, e o Caio me deu uma oportunidade de falar assim, ó, o dia que você pisar no tablado, você vê uma turma de 150 alunos, a turma da noite em São Bernardo, SEMI era lotada, e eu dava aula numa sexta-feira, a última aula da noite de sexta-feira. O dia que você entrar na aula e você sentir a sensação, você não larga mais o osso. Dito e feito. Então, quando que eu realmente falei, é isso? Quando eu entrei, eu olhei, tinha até um ex-aluno nosso, bombeiro, não sei se você lembra. Lembro. Porra, eu já conhecia ele do plantão, e aí eu olhei assim e falei, meu Deus, que turma cheia. E ali eu comecei. Quando você pega o giz na mão e gosta, naquilo que eu falo. Não tem jeito. Não tem jeito. Foi assim, Marília. Então, foi o dia que eu sentei e falei, agora vai. Foi isso. Que antes eu já tinha experiência, né? Já fui pegando plantão, mas... Sim. Professor substituto, né? Eu acho que a gente vai ter que encerrar com essa da Ágata, que chegou atrasada. A Ágata fala o seguinte, se você já falou de biotecnologia, e você poderia explicar um pouquinho sobre isso.
rapidinho, em breves palavras. Agatha, Bayaroli. biotecnologia tem uma carreira hoje, tem uma graduação específica na USP, na medicina, na UFABC, a Unifesp tem também uma área de engenharia biomédica, que é parecida, você tem alguns cursos já abrindo de biotecnologia. Biotecnologia é um braço da biologia, é um braço que a biomedicina tem, que é a área de biomolecular. Então, hoje é uma opção muito interessante para quem gosta muito dessa área de tecnologia, que mexe com genética, não fazer uma biologia em que você vai ver algo muito de ecologia, se essa área não é a sua área. Então, a biotecnologia é uma saída interessante, que é um bracinho da biologia. Ela começou assim. Você via biotecnologia na biologia, na biomédica, você tinha várias áreas. E hoje você tem já graduações de biotecnologia. Um aluno nosso, Otávio, largou medicina no ano passado para prestar em biotecnologia na USP e passou. E está super feliz. Então, assim, é uma carreira extremamente... que tem um potencial enorme para crescer. Promissora, né? Promissora demais. Uma carreira o relativamente futuro. nova, né, em termos de cursos de graduação. Né? Se hoje eu tivesse que escolher entre biologia e biotecnologia, eu com certeza escolheria biotecnologia. Não porque eu não gosto do que eu faço, mas porque eu acho que é uma carreira que tem um potencial de expansão, assim, enorme. Legal. Pessoal, eu dei uma colher de chá, mas a gente vai ter que encerrar, porque nós temos aí o prazo. Queria agradecer aí os alunos, foi um papo muito, muito gostoso. Obrigado aí a todos que participaram, mas em especial aí ao pessoal que perguntou. Eu acho que deu para dar uma boa panorâmica aí do que é o curso, né, e a carreira da biologia. Professor Bagnaroli, considerações finais aí para a gente encerrar. O que você tem para falar para a moçada aí para a gente encerrar? Sangue nos olhos. Escolha a carreira que vai te dar, que você já imagina, que você tenha tesão para trabalhar. Não escolha por dinheiro, escolha por... É isso aí. É isso. Legal. Banha, obrigado. Muito bom. Valeu, Marcelo. Obrigado pelo convite. E obrigado você pela ajuda aí. Obrigado, então, pessoal. Muito boa noite para vocês. Um beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tem mais lives lá e as lives a gente vai passar tudo no canal no YouTube depois, para quem não assistiu. Tchau. Vou entrar em outra live agora do casamento. Falar com o pessoal da...